Meus irmãos, vamos continuar nossa série sobre Marcos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. Enquanto você abre, nós vimos na semana passada o poder de Jesus para perdoar pecados, pecados que trazem graves consequências na nossa vida, pecados que nós às vezes não conseguimos lutar contra, mas que Jesus tem poder para nos salvar. E também Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, pecados que estão no fundo, no íntimo do nosso coração, que Jesus ele tem poder para perdoar então todo e qualquer pecado. Hoje nós falaremos sobre a missão de Jesus. E eu convido você então a acompanhar a leitura aí do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 até o verso 17, que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós a entendamos e saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Já percebeu que você vai para o hospital quando não tem capacidade mais de tratar o seu problema sozinho? Se você está com uma dor, você vai lá e toma um remédio. Aí se o remédio não funciona, aí você vai para o hospital. Aí você vai procurar ajuda, aí você vai procurar um médico. E assim é com a vida de todos nós aqui. Quando nós não conseguimos mais, quando nós entendemos que já fizemos tudo e que somos incapazes de resolver o problema, aí a gente procura ajuda. Aí a gente vai no médico, faz os exames necessários, vai se cuidar, vai se tratar direitinho. E é interessante como Jesus está usando essa imagem para falar da nossa vida espiritual também. Jesus veio para mostrar que, assim como pacientes que estão enfermos precisam de um médico para serem salvos, precisam de um tratamento médico para encontrarem salvação, cura, assim também os pecadores precisam serem resgatados. Os pecadores precisam serem salvos. Os pecadores precisam que alguém os salve, que alguém os cure, que alguém faça aquilo que eles não conseguem fazer. Nós vimos mês passado sobre a missão da igreja. Então nós falamos da missão da igreja, do povo de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a missão de Jesus Cristo. Porque a missão de Jesus é essa. Ele veio para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele veio para trazer uma salvação que é impossível que nós alcancemos através dos nossos próprios esforços. Ele veio para nos salvar. Essa é a missão, esse é o tema do nosso sermão de hoje. A missão de Jesus. Nós falaremos hoje sobre qual é a missão de Jesus. E a primeira lição que esse texto nos traz é que a missão de Jesus consiste em preparar pessoas para continuar a sua missão. Jesus tem uma missão estabelecida, mas ele não só cumpre aquilo que ele foi chamado,
ele também prepara pessoas para continuar, pessoas para dar continuidade, pessoas para continuar a sua missão. E o texto começa aí dizendo, no verso 13 e 14, que Jesus, ainda em Cafarnaum, foi até o mar da Galileia. Então Jesus estava na região da Galileia, em Cafarnaum, como nós vimos semana passada. Ele vai até a beira ali do mar da Galileia, e lá uma multidão se achega até ele, e ele começa a ensinar essas pessoas. E nós já vimos sobre o conteúdo dos ensinos de Jesus. Jesus ensinava essas pessoas sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino, ensinava que o tempo já estava cumprido e que elas precisavam se arrepender e crer nele para serem salvos. Então Jesus ensinava essas coisas. Enquanto pregava e ensinava, ele viu Levi, ou como ele mesmo se chama no evangelho dele, capítulo 9, verso 9, Mateus. Ele vê Levi, ou Mateus, sentado como um bom publicano na coletoria, que era uma espécie de escritório ao ar livre, onde ficavam taxando o imposto do povo. Sentado nessa coletoria significa que há duas possibilidades para Mateus. E aqui há um debate, ideias diversas sobre qual era o cargo de Mateus na coletoria. Alguns dizem que ele trabalhava como na alfândega, se a gente pode dizer assim, taxando os produtos importados e exportados. Então, se um produto chegasse por ali, Mateus taxava. Como acontece no porto, quando chega um produto, é taxado. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de comprar alguma coisa barata lá na China, aí chega no Brasil, taxado vale mais do que o que você pagou lá na China. Mateus fazia isso, taxava a importação, taxava a exportação. Ou então, Mateus era um simples, é um modo de dizer, mas um normal coletor de impostos, aquele que passava cobrando imposto das pessoas. Então, dentre essas duas possibilidades, o que a gente tem de plausível e que a gente pode afirmar é que qualquer que seja o cargo de Mateus, ele tinha um padrão de vida muito melhor do que as outras pessoas daquela região. Quando falamos sobre o chamado de Tiago, de João, de Pedro, de André, nós falamos que pescadores eram pessoas que tinham um padrão de vida um pouquinho melhor. Mas se nós podemos afirmar alguma coisa, é que publicanos tinham um padrão de vida ainda melhor. Então eles eram pessoas com condições de vida excelentes, com um bom padrão de vida, estáveis, se a gente pode dizer assim. E mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para esse homem. E o termo em grego aqui é akulifei, que significa chamar alguém para andar atrás. Ser discípulo, ser liderado, ser alguém obediente, vir na sequência. Jesus está dando uma ordem para aquele homem, para que aquele homem abandonasse a vida boa que ele tinha, abandonasse o padrão bom de vida que ele tinha, abandonasse o dinheiro que ele recebia, abandonasse o cargo, que ele servia ao imperador, ele servia ao rei, ao governador, que ele abandonasse tudo aquilo para seguir a Jesus, para seguir a Ele, para seguir Jesus onde Jesus fosse, para obedecer Jesus independente da vontade dEle, para ser transformado e moldado à imagem e semelhança de Jesus, e não mais à imagem e semelhança de Mateus. Ele estava abandonando tudo que o mundo acha bom, para viver uma vida para Jesus. Abandonou dinheiro, abandonou a fama, abandonou a segurança, tudo por conta de Cristo. E a Bíblia diz que
depois que Deus dá essa ordem, Lucas diz que ele abandona absolutamente tudo no ato e segue a Jesus. Aqui nós temos algumas lições. E a primeira é que Jesus exige que seus discípulos, que os seus seguidores, que aqueles que querem ser iguais a Ele, que esses abandonem tudo e que considerem tudo menos importantes do que Ele. Entre Jesus e sua família, Jesus é mais importante. Entre Jesus e seu bem-estar, Jesus é mais importante. Entre Jesus e seu dinheiro, Jesus é mais importante. Jesus quer que nós o sigamos, que nós o obedeçamos, que nós abandonemos a nós mesmos e vivamos uma vida para sermos iguais a Ele, para fazermos a obra que Ele começou. Nós também temos que estar preparados, meus irmãos e minhas irmãs, para viver e fazer as coisas iguais a Jesus, pois isso é o que Ele quer de nós. Cada um de nós fomos chamados a uma responsabilidade e uma honra grandiosa, que é continuar a missão que Jesus começou. Continuar aquilo que Jesus começou. Jesus está preparando Levi, Jesus está preparando seus discípulos, para que quando ele fosse assunto aos céus, quando ele subisse aos céus, ficasse à direita do Pai Todo-Poderoso, aqueles homens continuassem aquilo que ele começou. E para isso eu e você fomos chamados, para continuar aquilo que Jesus começou. E como Ele fez, nós também precisamos ensinar as pessoas e chamar mais pessoas para serem iguais a Jesus. Ele, o nosso Mestre, entendeu a importância de chamar pessoas, de falar para as pessoas viverem como Ele vivia, obedecer às ordenanças dEle, fazer as obras que Ele fazia. Esses homens depois entenderam isso e formaram novos discípulos. Os apóstolos começaram a formar novos discípulos, iguais a Jesus. Esses discípulos formaram novos discípulos, iguais a Jesus. E é assim que nós estamos aqui hoje. É porque alguém pregou o evangelho para você, é porque alguém te chamou para ser igual a Jesus. E essa é a nossa missão também, meus irmãos, pregar o evangelho, levar o evangelho para as pessoas, ensinar as pessoas, mostrar quem é Jesus para as pessoas, através da nossa vida e através da nossa pregação. Para que essas novas pessoas que nós chamem ainda mais pessoas. Então, Jesus sabia que essa era uma parte da missão dele, que a missão dele consistia também em preparar pessoas para continuar a missão dele, e que essa também é uma parte do nosso chamado. Preparar pessoas para continuar aquilo que nós não conseguiremos continuar, porque um dia, se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. E aí todo o trabalho que você teve para ensinar Jesus, para pregar Jesus, para mostrar Jesus, se você não chamou pessoas para continuar esse trabalho, terá sido tudo em vão. Então, pregue o evangelho, ensine as pessoas a serem mais parecidas com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E seja você alguém mais parecido com Jesus. Mas a missão, e essa é a primeira lição, então nós vimos que a missão de Jesus consiste em preparar pessoas para continuar a sua missão. Mas a missão de Jesus, central, ela consiste
A missão dele é salvar pecadores. Isso que ele nos ensina do verso 15 ao verso 17. Do verso 15 ao verso 17, Jesus nos ensina que a missão dele, que ele veio para salvar pecadores, para salvar aqueles que não têm condições de serem salvos por esforços próprios. A segunda parte do texto diz que ele toma um lugar na mesa e se reclina, como a gente falou aqui quinta-feira. A gente citou isso, que a mesa lá não é essa mesa aqui que a gente tem, que a gente senta. Era no chão. Então as pessoas deitavam para comer. E Jesus está reclinado, porque Lucas 5:29 diz que Levi ofereceu um grande banquete. Um grande banquete para os publicanos na casa dele. E alguns estudiosos dizem que esses banquetes eram grandiosos, que iam mais de 80 pessoas, tinham mais de 80 pratos diferentes, e que era comum pessoas não convidadas também participarem, aparecerem lá, os penetras aparecerem para festejar esses grandes banquetes. Mas nesse grande banquete, Levi chama seus amigos, e eles, os coletores de impostos, os publicanos, e também pecadores que serviam Jesus, que seguiam Jesus, para se reclinarem à mesa, para estarem à mesa com Jesus e seus discípulos. E essa mesa é uma mesa de relacionamento, de amizade, é algo parecido com os nossos churrascos aqui, que a gente convida a família, só os mais íntimos, aí tem aquele momento de amigo mesmo, de conversar, de bater um papo. É parecido com isso, só que na época e na cultura deles. E vendo essa situação, então, os escribas, eles entram nessa festa e começam a questionar os discípulos de Jesus sobre o porquê dele estar comendo com publicanos, com os coletores de impostos e pecadores. E essa questão tem uma premissa dupla, tem um duplo sentido. Porque, primeiro, com essa pergunta, eles estão mostrando que no coração deles, eles se acham mais importantes do que os pecadores e os publicanos. Eles se acham mais justos, mais santos, melhores do que os coletores de impostos e do que os pecadores. E a segunda questão é porque os publicanos eram considerados, esses coletores de impostos, apesar da vida boa que eles levavam, eles eram considerados traidores por sua pátria, porque eles serviam a Roma. Eles serviam ao imperador, ao invasor. E eles coletavam, tiravam dinheiro da população pobre para dar a esse imperador, para dar a esse governante estrangeiro, para dar a esse homem que nunca tinha passado lá, que não vivia lá, mas ele tirava dos mais pobres, além de roubar umas quantias. Então Roma falava, olha, você vai cobrar 1 denário, por exemplo, aí por mês da pessoa. Eles iam lá e cobravam 3. Aí mandava 1 para Roma e 2 para o bolso. Homens que eram mal vistos na sua sociedade, que eram considerados traidores. Tanto que os mestres fariseus daquela época faziam paralelos contrastes entre fariseus e publicanos. Como se os publicanos fossem a escória da sociedade, os mais desprezíveis, os piores da sociedade, e os fariseus fossem os melhores, os mais justos, os mais santos. E Jesus, escutando esse papo furado dos fariseus, então, mostra no seu coração toda a sua arrogância religiosa, toda a sua arrogância. Jesus diz que ele não veio para aqueles que se consideravam saudáveis, para aqueles que se consideravam piedosos, para aqueles que se consideravam justos, sãos, que não precisavam de remédio, que não precisavam de salvação, porque eles eram muito bons, e Jesus não veio para eles, mas que Jesus veio para aqueles que se consideravam pecadores, para aqueles que se consideravam indignos,
impróprios, porque esses precisavam de Jesus. Além disso, Jesus também fala algo que não é narrado aqui, mas que Mateus narra no evangelho dele. Pedi para o Diogo abrir aí, Mateus 9:13, que diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa, é o mesmo diálogo. Ele diz: Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, pois vim chamar justos, e sim, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele está citando o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, que diz: Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus então está mostrando que para Deus, os fariseus, apesar da arrogância deles, apesar deles se acharem corretos, apesar deles se acharem bons, deles se acharem suficientes, Jesus está mostrando para eles que eles estavam errados, que eles estavam condenados. Homens que viviam pela religião, pela tradição, pelo legalismo, que viviam as regras, sem ter um coração transformado, que iam à igreja, sem ter um coração transformado, que todo domingo, que todo sábado, no caso deles, estavam lá, fazendo sacrifícios ao Senhor, cultuando ao Senhor, homens que eram fiéis no louvor, homens que eram fiéis nos dízimos, homens que eram fiéis nos holocaustos, mas que não tinham o coração transformado para Deus, que não tinham o coração transformado, mudado, salvo diante de Deus. E Jesus diz então que ele veio, que ele foi chamado, que ele veio, verso 17, que ele não veio para salvar justos, chamar justos, mas veio para chamar pecadores. Ele não veio, a missão dele não é salvar quem se acha bom. A missão de Jesus não é salvar aqueles que se consideram dignos de serem salvos, aqueles que se consideram bons para serem salvos, aqueles que se consideram pessoas boas. E quantos, meus irmãos, nós não conhecemos, que são fariseus dos nossos tempos, mesmo não vindo à igreja, mas você pergunta para a pessoa: não, porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, ajudo os pobres. Eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas, eu oro para Deus. Eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou digno de ser salvo. Esse é o papinho dos fariseus. E Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que entendem que são pó, que não merecem nada de Deus, que entendem que são incapazes de serem salvos por esforços próprios, que entendem que são incapazes de serem salvos, que não merecem a salvação. Jesus veio para esses. A missão de Jesus é salvar esses que entenderam que não há nada que eles façam que seja digno diante de Deus, e que eles precisam de um Salvador, que eles precisam de um Redentor, que eles precisam de alguém que os salve. E Paulo acrescenta que esta era justamente a missão de Jesus, quando diz em 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 15, de para o Diogo colocar, 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: fiel esta palavra e digna de aceitação,
que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus não veio ao mundo para salvar os que se acham bons. Jesus não veio ao mundo para salvar os que se consideram dignos. Jesus não veio ao mundo para salvar aqueles que se acham merecedores da salvação. Jesus veio ao mundo para salvar aqueles que entenderam que não há poder neles para serem salvos, que não há condição deles serem salvos, a não ser pela graça infinita de Deus. Então, meus irmãos, nós temos algumas aplicações. Primeiro, nós precisamos fazer igual Mateus. Assim que foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele faz é apresentar Jesus para os amigos. Ele reúne um banquete ali com os amigos e chama Jesus. E Jesus tem a oportunidade de ser apresentado para aquela multidão de pessoas, amigos de Mateus. E meus irmãos, quantos dos nossos amigos precisam dessa salvação? E nós não apresentamos o Salvador que nós conhecemos. Nós omitimos a salvação. Nós omitimos o anúncio que há um Salvador para aqueles que são pecadores. Não se isole do mundo. A gente às vezes, no afã evangélico, no afã cristão, isso é uma tendência romanista, meus irmãos. Isso é uma tendência da igreja católica apostólica romana, que algumas igrejas evangélicas trouxeram para dentro dela, que é a ideia do afastamento do mundo. Então vamos viver igual monge, no meio do deserto, onde ninguém vai atrapalhar a nossa paz, onde a gente vai ter tempo para viver em reflexão, viver lendo a palavra. Não faça isso, porque Jesus não fez isso. Jesus está numa festa, Jesus está num banquete, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores. Jesus está vivendo o mundo dele, sem se deixar influenciar pelo mundo. E Jesus, na sua oração, pediu isso ao Pai, que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que vivendo no mundo, pudéssemos ser sal e luz. Não fôssemos influenciados pelo mundo, mas influenciarmos, que nós influenciarmos o mundo. Então não largue seus amigos, só porque eles não são crentes. Não deixe de frequentar os lugares só porque lá não terá crentes. Vá. É o melhor lugar para você estar. Porque lá você vai poder testemunhar de Jesus através das suas ações, através da sua pregação, das suas conversas. Não saia do mundo, mas viva o mundo sem se deixar levar pelo pecado desse mundo. Seja sal e luz, santo. Também saiba que Deus não se importa só com o seu exterior. Ele se importa sim com o que você faz, Ele se importa sim com o que você tem feito na sua vida, mas sobretudo Ele se importa com o seu coração. Não adianta, você pode me enganar, você pode enganar seu esposo, você pode enganar seus filhos, mas você não engana Deus. E Deus sabe exatamente o que tem no seu coração. Se você vem à igreja, por exemplo, porque só quer cumprir um rito, se você vem à igreja por terceiras intenções, ou se você vem à igreja porque você ama de fato Deus, porque você entende que é uma pecadora, que é um pecador, que precisa aprender mais de Jesus, conhecer mais a Jesus, prestar culto a esse Deus. Qual é o centro do seu coração? O que tem no seu coração por Deus?
É um amor farisaico, é um amor hipócrita, que nem dá para ser chamado de amor, só de hipocrisia mesmo, que senta nesses bancos, mas não faz nada para Deus, não prega o evangelho, não quer ser mais parecido com Jesus. Você de fato ama a Deus, ama o Senhor, de todo o seu coração. Um coração que é verdadeiramente quebrantado, humilhado perante Ele, na presença dEle, perante os irmãos. E tem a noção que Jesus veio para salvar pecadores e aqueles que confessam os seus pecados e se arrependem. Jesus não veio salvar aqueles que se acham superiores, não veio salvar aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham bons, aqueles que se acham dignos de salvação. Jesus veio para salvar aqueles que entendem verdadeiramente que não é possível ser salvo, que precisam de ajuda, que são pecadores. Aqueles que verdadeiramente entendem que são pecadores e que precisam serem resgatados, salvos, transformados por Jesus. Por esses Jesus veio salvar. Por esses Jesus veio ao mundo. Para salvar esses. Então, se no seu coração habita qualquer tipo de merecimento, de glória pessoal, se em seu coração habita qualquer coisa que não seja a profunda convicção de que você é um pecador, que você não merece ser salvo, a menos que Jesus te salve, e que você confessou os seus pecados, abandonou eles e creu em Jesus, porque por esses que têm um coração assim, e só por esses é que Jesus veio e veio para salvar. A missão de Jesus é salvar esses, como ele mesmo diz no final do versículo 17. Então, meus irmãos, você que se acha pecador, confie em Deus, confie em Jesus, de que a salvação dele é perfeita, de que não há nada em você de fato que seja bom diante de Deus, mas que tudo que há de bom em você é por conta de Jesus. É por conta do Filho de Deus, que mesmo sendo Deus, encarnou-se, e sendo Deus homem, assumiu os seus pecados, para trazer uma salvação perfeita para a sua vida. Ele que não merecia morrer, morreu no meu e no seu lugar. Então, todas as vezes que você se achar digno, lembre da obra de Jesus. Porque se você fosse só um pouquinho digno, Jesus não precisava ter feito o que fez. Todas as vezes que você se achar digno, lembre que você está negando a obra de Cristo. Que você está maculando a obra de Cristo. Porque o que Ele fez foi perfeito. Porque eu e você não tínhamos a menor condição de sermos salvos. Então confesse que você é um pecador. Confesse que sua vida só pode ser transformada através da obra de Jesus. E confie que Ele é perfeito Salvador para aqueles que se arrependeram e verdadeiramente creem nele. Nós vimos então que a missão de Jesus consiste em preparar pessoas para dar continuidade a essa missão, de anunciar a salvação, de chamar pessoas ao arrependimento, e que a missão dele também consiste em salvar pecadores, chamar esses pecadores ao arrependimento.
Portanto, busque a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, bem como o único poderoso para transformar você, transformar o seu coração, para te salvar, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo indigno, mesmo você sendo nada diante de Deus. E anuncia Jesus para as pessoas. Leve essa salvação para essas pessoas que precisam serem salvas, que precisam se arrepender de seus pecados, para que elas creiam e se arrependam e verdadeiramente sejam salvas por Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ter um tempo de oração. Se você ainda não crê em Jesus e começou a crer, que você possa se entregar a Cristo nesse momento, orar a Jesus pedindo para que Ele te salve, te transforme. Também clamando para que Ele te dê um coração transformado, mais parecido com o dele, e que você possa colocar aí no seu coração e orar por alguém que você sabe que precisa ser salvo, para que você possa anunciar essa salvação para essa pessoa durante essa semana.